Sempre o seu melhor. Beba com moderação. Análise Política, com Orion Teixeira. Agora 10h31, bom dia, Orion, tudo bem por aí? Tudo bem, bom dia, Maria Fernanda Sinini, Murilo, Luciano e ouvintes espectadores da Band News. Um prazer voltar a falar com vocês. Bom dia, Orion. Sempre nosso. Orion, a gente há pouco falou, né, com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, sobre Propag, Copasa. Está confiante em que o substitutivo apresentado ontem vai passar hoje. E você, Orion? Olha, Maria Fernanda Sinini, o governo já entendeu que a Assembleia não votaria de outra forma. Por isso, está enviando hoje outro projeto de privatização para vincular a venda da estatal Copasa ao abatimento da dívida de 170 bilhões de reais de Minas com o governo federal. Não foi isso que ele disse? Mais ou menos, Orion. Na verdade, ele disse que ele quer, assim, ele explicou, porque a gente ficou com essa dúvida. Ele nos explicou, foi até uma pergunta do Murilo, ele não vai usar o dinheiro exatamente para o abatimento da dívida, mas ali dentro do Propag existem outras possibilidades, como a de investimentos obrigatórios, exato. Ele quer usar para isso. Seja como for, o texto aprovado, que está sendo enviado, ele vincula ao Propag, seja para o abatimento da dívida, que é em torno aí de 40 bilhões de reais, para ajudar nesse abatimento, nessa entrada na adesão ao Propag, ou para outros tipos de investimentos, outros tipos de dívidas, pagamentos que Minas terá com essa adesão. O fato é que a Copasa deve valer aí uns 4 bilhões de reais. Poderá ser usado, então, como valor de entrada, ou, então, como ele mesmo admitiu aí, em outras situações que são exigidas de custos para a adesão de Minas ao Propag. Por exemplo, tem a questão dos vetos presidenciais ao Propag, né, que vincula aí o pagamento direto e imediato de dívidas que Minas fez, não com o governo federal, mas com bancos, até bancos privados, né, que o governo federal dá o aval, então ele tira esse aval e o governo teria que pagar, o governo mineiro teria que pagar isso, e pode ser que esse dinheiro seja usado para esse abatimento também. Então, caso não seja necessário também os 4 bilhões da Copasa para esse abatimento, essa entrada, ou seja, porque a prioridade é da Codemig, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, ela já foi aprovada, autorizada pela Assembleia Legislativa para que o Estado a federalize, ou seja, repasse a empresa para o governo federal como entrada. Aí, o valor da Codemig pode chegar aos 40 bilhões de reais. Nesse sentido, seria interessante usar o dinheiro da Copasa para outros fins. Mas o certo é que estará vinculado realmente aí ao Propag, a adesão de Minas ao Propag. O governo demorou a entender isso e a Assembleia conseguiu fazê-lo compreender e vai ter a reação apenas da oposição. Ontem a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, apresentou o texto nesse sentido e que deverá ser aprovado hoje. Mas o que está sendo aprovado hoje é a retirada do referendo, daquela exigência constitucional, né, que impõe uma consulta popular em caso de venda de uma estatal como a Copasa. Então, nesse caso agora, aprovada aí hoje na CCJ, a Assembleia terá que criar uma comissão especial para cuidar disso, tratar disso e conduzir os trabalhos para o plenário. Aí sim terá a batalha entre a oposição e o governo, que vai ter uma base ampliada nesse sentido aí. A CEMIG, que é uma boa notícia, vai ficar fora desse processo de privatização. O referendo continuará sendo uma exigência constitucional. Então, a CEMIG, caso ela não seja federalizada, repassada ao governo federal, ela poderá ser mantida como patrimônio dos mineiros, de Minas Gerais, do governo de Minas. Enfim, então agora a batalha vai acontecer no plenário, em que a oposição poderá fazer uma obstrução acentuada, sistemática, mas tem seus limites. Ao final, colocada em votação, não há dúvida de que irá ser aprovada, autorizada a venda da Copasa, porque vai ser feito por maioria simples do plenário, ou seja, um voto que não tem essa qualificação antes exigida de 48 votos. Pode ser de 30 votos, 32, e aí a Copasa estará sendo vendida. O que é uma notícia não muito boa, porque apesar do entendimento entre o governo, Zema e a Assembleia, não será uma tarefa muito fácil a convivência a partir daí. O que acontece? A Copasa é uma estatal importante e estratégica para o Estado e principalmente para as cidades mais pobres, os bairros mais pobres.
terem acesso à água e ao esgoto também. A partir daí, da privatização, as regiões mais pobres terão que se virar para comprar água. Bom, Orion, agora o ministro Luiz Fux, né, do STF, analisando o mérito da denúncia, ele já anunciou, inclusive, que defende, né, anular o processo por, entre aspas, incompetência absoluta do STF, fecha aspas. Agora, a sua avaliação sobre este quarto dia de julgamento. Pois é, Lu, é muito estranho, né? Uma divergência assim tão acentuada, é como se ou um ministro entende mais do que o outro do direito constitucional e dessa realidade que nós estamos vivenciando. Então, com teses mais fundamentadas em doutrinas do que nos fatos, o ministro Luiz Fux surpreendeu a todos ou confirmou seus posicionamentos ao afirmar que o Supremo Tribunal Federal não teria competência para julgar trama golpista. Olha, se não é o STF, quem seria? Mais do que isso, ele diz que a incompetência é tão absoluta e que ela não pode ser desprezada. Aí ele recorre a pareceres de estrangeiros até para sustentar que o julgamento deveria ser feito pela primeira instância do judiciário. Mas admite que se for ali mantido no Supremo Tribunal Federal, aí faz uma concessão, que o julgamento será feito pelo plenário de 11 ministros e não pela turma de 5 ministros da qual ele pertence a essa primeira turma. Então, segundo ele, trata-se de crimes cometidos por um ex-presidente da República, à época presidente da República. Então, o ministro Luiz Fux votou a favor desse envio do processo da trama golpista para a primeira instância e da nulidade de toda a ação penal por considerar que a maior parte dos réus não tem mais foro especial. Ora, é muito estranha essa tese, eu acho que ela não vai prosperar, ele deve ficar sozinho, solitário nesse voto. Nós temos 5 ministros ali, provavelmente ficará 4-1, porque o ministro Alexandre de Moraes, que cuidou desse processo o tempo todo, fez ontem um relatório histórico, institucional, muito importante, constitucional, em que ele se atém aos fatos. E os réus foram muito competentes para produzir provas contra si mesmos. É isso, Orion. Obrigada. Boa quarta-feira para você. Para todos vocês, um abraço. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço, façamos um bom dia. Façamos. Seu caminho.